a ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Página 53, estamos no capítulo 3, a percepção inocente. No subcapítulo 7, criar versus autoimagem. Terceiro parágrafo, página 53. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi, entre aspas, proibido no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Se Deus conhecesse suas crianças, e eu te asseguro que Ele as conhece, tê-las ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível, a, entre aspas, árvore proibida, foi chamada de, entre asas, árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu livremente as suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito Me parece que, como sempre, está fazendo uma reinterpretação das crenças que a gente tem da leitura clássica da Bíblia. E se o livro do Gênesis foi escrito mesmo por Moisés, a interpretação que foi dada é uma interpretação a partir do ego, é uma interpretação humana e não divina, de que Adão foi enganado pela Eva, que a Eva é uma pérfida, que o machismo vem para bater nas mulheres. Deixa eu completar um pouquinho. E que essa interpretação é equivocada. Esse simbolismo que está no livro do Gênesis, ele explica aqui que é um simbolismo. Que o símbolo, ele dá margem a incontáveis interpretações. Mas é para estarmos atentos, porque aquela interpretação que colocar Deus ou suas criaturas como possíveis de destruição são equivocadas. A árvore do conhecimento, que se dizia que era o fruto proibido, e está associado à ideia da árvore do conhecimento, é um simbolismo, claro que é. E a maçã, ela representa o fruto da terra, porque tudo aqui vem da terra. E a maçã representa o fruto que vem da terra. E quando se associa com a ideia de que a terra, aqui a gente está aqui para adquirir o conhecimento, isso é um equívoco, porque o conhecimento a gente já tinha. Então, por isso que se associa a macieira como a árvore do conhecimento e que era proibida, que Deus proibiu. Deus não proibiu. Então, o simbolismo diz que se aconteceu a queda, aconteceu em função da ideia equivocada de que somos
um espírito aventureiro em busca do conhecimento. E estamos aqui para aprender e para conhecer. Não. Aqui é o lugar onde a gente separou. Por isso que ele diz, a separação aqui é uma crença real para quem acredita nela. Na eternidade não tem separação. E o conhecimento não está aqui, está na eternidade. Deus nunca colocaria o seu Filho, que é a extensão de si mesmo, numa rota em que ele pudesse acreditar que o conhecimento está aonde ele não está. Ou que pusesse ele em rota de destruição, ou que pudesse escolher uma coisa errada para si mesmo, para sofrer. No entanto, Deus é puro amor e deu liberdade. Uma historinha interessante com relação ao livro do Gênesis, eu ouvi do sheik da Mesquita Azul de Istambul. Ele disse, o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, dos muçulmanos, ele tem o mesmo simbolismo que a Bíblia. E ele conta a mesma história do Gênesis. Da maçã, da serpente, da mulher e do homem. A história é a mesma. Na Bíblia está colocado que a Eva foi enganada pela serpente e seduziu o Adão. Então, coitadinho do Adãozinho, né, foi seduzido pela Eva, aquela esperta, né, e isso levou a esse tipo de crença. No Alcorão está colocado que a serpente tentou Eva e Adão simultaneamente, os dois juntos e ao mesmo tempo. Isso tem uma diferença fundamental já na interpretação. Então, o que acontece com o Ocidente? Porque ele diz que aquele que acredita na crença, a crença passa a ser real para ele. No Ocidente, que acredita que a Eva seduziu o Adão, portanto a mulher tem que tomar cuidado, porque ela representaria o pecado. Então vejam o que acontece. Se o Joãozinho sai de casa e arrasta a asinha para a vizinha, quem é que não presta? O Joãozinho ou a vizinha? Aqui para nós é a vizinha. Porque a mulher, se fica sabendo, vai lá e bate na vizinha. A vizinha que apanha. Então, por quê? Porque se criou essa crença de que a mulher é aquela que seduz o homem e o conduz para o pecado, o erro, o equívoco, enfim. Então, essa crença ainda é muito forte. Eu ouvi muitas histórias dessas. Ouvi muitas vezes dizer que a mulher convidou umas amigas e foram lá bater em alguém, numa outra mulher, porque ela estava se insinuando para o marido. A mulher é que é vou dizer aqui nesse caso, vou usar a palavra, a pecador. O marido, tal qual o Adão, esses dois inocentinhos, né, foram seduzidos pela Eva. Mas ela me seduziu. Né? Então, neste caso do Alcorão, lá não tem essa crença. Se os dois foram enganados, tentados e seduzidos pela serpente, ao mesmo tempo e simultaneamente, não tem esse ou aquela. Aquele que errou está errado. Neste caso, nós podemos corrigir para a ideia do Alcorão. Já fica melhor. Mas o simbolismo, ele ainda é simbólico.
Na verdade, nós não conseguimos entender, porque a nossa mente não alcança entender o que aconteceu realmente. Por que será que alguém que estava no céu resolveu sair? Isso é muito difícil. A gente não consegue, mas como que a pessoa está no paraíso e sai para vir para esse mundo que é sofrimento, encrenca, cansaço, para ganhar o pão com o suor do seu rosto? Isso para mim é incompreensível que a pessoa tomasse uma decisão dessas. Mas vamos tentar entender, já que estamos falando disso, como acontece. O João e a Maria casaram. É puro amor os dois. É o casal mais feliz do mundo. São felizes, estão naquele estado de felicidade pleno. É comparável ao sétimo céu, esse estado em que eles estão. Porque é um estado de amor pleno, um com o outro. Muito bem. Por que eles resolvem sair desse estado? E saem. Porque você vai ver daqui 5 anos, estão separados, estão brigando um com o outro. Por que eles saíram daquele estado de amor e de paraíso? É a mesma coisa. Não dá para entender. Como um casal que estava tão feliz, que um só tinha olhos para o outro, de repente alguém olhou, deixou de ter olhos só para o seu cônjuge e começou a olhar para outras coisas, para outro lado. Acontece. Então, outra vez, nós podemos pensar como é essa separação. Então, nós reproduzimos a separação muitas vezes aqui, na tentativa de fazer laboratório para tentarmos compreender como que alguém sai do paraíso. Como que alguém consegue sair do paraíso e vir parar aqui que é só sofrimento, só conflito. Mas as pessoas saem. Mas Deus não proíbe a pessoa de sair. A pessoa sai porque cai na tentação. Olha para um lado e cai na tentação. E não é a mulher que seduz ou o homem que seduz. Então isso nós vamos descartar. Porque a mente do homem e da mulher é igual. Os corpos é que são diferentes. Mas a mente é a mesma. Quando se diz é uma única mente, isso significa dizer que não tem mentes diferentes. Tem padrões de comportamento diferentes e crenças diferentes. E aí se estabelece essa diferença porque o corpo é diferente. Então, se coloca como diferente. Mas por que alguém ia ser culpado porque está num corpo feminino e não num masculino? Por que alguém que está num corpo masculino é inocente e quem está num corpo feminino tem a culpa? Isso é incompreensível. Isso vocês descartam. Então não tem essa ideia. Tá? Então isso, o que pode causar a separação? Então vamos ver como é que acontece. Tem o homem e a mulher. Para que aconteça o nascimento de alguém, o homem e a mulher têm que fazer a união. Então, une o óvulo ao espermatozoide. Vamos chamar de união isso. Né? E aí, você tem o bebê. O bebê, ele não está unido à mãe, mas ele está integrado. De certa forma, está junto. Mas não está unido porque não é a mesma coisa. Unido é quando é a mesma coisa, você não separa. Mas o bebê está separado lá no ventre materno. Ele e a mãe não é a mesma coisa. São dois corpos. Enfim, estão juntos. Aí
Primeiro, une o óvulo com o espermatozoide. Agora, unido, se processa a separação entre a mãe e o filho. O nascimento é outra experiência de separação. Para nós compreendermos como que acontece a separação, que nós não entendemos. E aí nós estamos unidos ao pai e à mãe. E aí nós vamos crescendo e vamos querendo ter as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, as nossas próprias coisas. Outra vez estávamos unidos e outra vez nós nos separamos. E aí temos os coleguinhas de escola, o melhor amigo, a melhor amiga, inseparáveis, que se separam. E assim nós vamos unindo e separando, unindo e separando, unindo e separando. E, por fim, isso não termina nunca. Vai chegar o dia que cada um de nós vai sair daqui e vai deixar, vai separar-se. Como se isso fosse impossível, né? Mas a gente vai se separar das outras pessoas porque deixamos as pessoas aqui e nós vamos para outra dimensão, por assim dizer. Ou as outras pessoas vão e nós ficamos e nos sentimos separados. Então, são experiências repetitivas de separação e que mostram para nós que a separação de fato nunca aconteceu. É uma crença. Porque o filho nunca se separa dos pais. Não há como separar. Então, se não há como separar o filho dos pais, você não pode ir lá no juiz e pedir o divórcio da sua mãe. Eu quero me divorciar da minha mãe. Isso não se faz. Que não há como. Então, como que seria possível nós nos separarmos de Deus, se somos filhos de Deus? Tampouco. Mas por que nós nos separamos dos pais? Por nossa vontade. O pai não proibiu de eu separar-me dele. Ele me dá proteção a vida inteira. Você vê que hoje, se um pai tem 90 anos e o filho tem 70 e o filho precisa de ajuda, o pai vai lá e ajuda. Não há uma separação, porque faz parte da genética. A gente quer viver separado, a gente quer a independência. Eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero fazer por mim mesmo. E aí nós nos separamos de Deus acreditando que essa separação é possível. Nós acreditamos na separação que nunca aconteceu, que nunca existiu e que não é possível. Mas para aquele que acredita na crença, a crença para ele é verdadeira. Então, mesmo essa árvore do conhecimento que era proibida, é uma interpretação equivocada. Porque o conhecimento se tinha. A ilusão é de que, separando-me do pai, eu ia ser poderoso. É isso que eu achava. Eu queria morar sozinho, para ter minha própria casa, para ter minha própria vida, para não precisar dar explicação para ninguém. Gente, como eu queria ter meu pai aqui agora, para caminhar na mão dele. A gente tem que explicar para o governo o que faz com o dinheiro, de onde vem o dinheiro, a gente tem que explicar para onde vai, de onde veio. A gente tem que explicar tudo para todo mundo. Para onde está indo, o que está fazendo, o que não vai fazer. Era melhor andar na mão segura do meu pai, que eu não precisava explicar nada. Ele me conduzia. Eu não me preocupava com aluguel, não me preocupava com alimentação, com roupa, com nada. Ele me dava tudo. A minha independência me custou muito caro. E eu nunca me senti tão preso como estou agora. Livre eu era quando andava segurando a mão do meu pai. Então, eu estou aqui para ser livre. Verdadeiramente livre. Agora eu vou dizer de onde veio essa palavra durante a nossa meditação. Porque
nós nos enganamos pensando que vamos alcançar a liberdade. E nós vamos ficando presos por tudo quanto é coisa. Quando eu andava na mão do meu pai, e eu dizia, pai, posso ir ali? E ele dava o dinheiro e dizia, vai meu filho. Agora, eu quero ir e não posso. Porque eu estou preso a um monte de situações, de responsabilidades, de coisas para fazer, de tudo. Então, esse verdadeiramente livre é nos libertarmos destas crenças de que estamos separados de Deus. E que Deus pode ter proibido o conhecimento, que é um equívoco, porque o conhecimento é nosso, Ele nos deu e nós nunca o perdemos. Ele não pode proibir. O conhecimento, Ele nos deu, é nosso e nunca o perdemos. Nós apenas trocamos o conhecimento pela ilusão de que aqui nós vamos aprender muita coisa, que nós temos que aprender com tudo que tem aqui, que aqui nós estamos. Este aprendizado que nós achamos que é aqui nesse mundo, aprender a ser engenheiro, aprender a ser médico, aprender a ser mecânico de automóveis, mecânico de avião, construtor de prédios. Eu vim aqui para aprender isso por quê? Para consertar o Fusca do São Pedro, lá no céu? Mas lá não tem nada disso. Então isso só vale para estarmos aqui. Se isso só vale aqui, por que eu viria do céu para aprender isso aqui? Isso aqui não vale nada. Só vale para aqui, enquanto eu estiver aqui. Que utilidade tem isso na eternidade no céu? Nada. A única coisa que temos que aprender aqui é que tudo que aprendermos aqui, para aqui, não tem valor. Mas pode ter utilidade se utilizarmos tudo que tem aqui para aprendermos o que aconteceu na separação e assim desfazermos a nossa crença na separação. Quando desfizermos a crença na separação, voltamos ao conhecimento que é nossa origem e que é a nossa realidade. Porque isto aqui não é. Aqui a gente precisa trabalhar, precisa. Mas a gente pode usar o trabalho que fazemos aqui para aprender o amor. Porque o amor é verdadeiro. O resto não tem utilidade. Então, se aprendermos a fazer aquilo que fazemos com amor perfeito, então nós estamos aprendendo. Então você está usando o seu trabalho e no trabalho você tem que aprender a ser amoroso. Naquele trabalho que você faz, não importa qual seja. Ser amoroso com tudo e com todos. Aí você está aprendendo. E esse é o aprendizado que temos que fazer, porque esse é o aprendizado do caminho para retornar. Isso vale. Então, veja, qualquer crença que você possa ter a respeito do simbolismo do Gênesis, que coloca Deus como aquele que expulsou o seu filho do paraíso, ou que colocou no paraíso a árvore da tentação, e dizendo não vai ali que aquilo ali é proibido. Mas qual pai que faria isso com o filho? É aquele que não tem muito. Não tem nada a ver isso. Porque ele colocou, é o mesmo que colocar o filho numa situação de risco.
Uma vez um sobrinho foi lá em casa, ele devia ter uns 5, 6 anos, e quando eu vi ele estava com os dedinhos na tomada. Quando eu vi ele veio um susto. Digo, tira a mão daí, rapaz, tu tá maluco com os dedos mexendo aí na tomada? Ele diz, mas por que não pode mexer? Porque dá choque. Não pode. Pode dar choque. E o que é choque? Ah, choque, se der choque, encostar ali a mão, vai ficar tremendo todo assim, vai entrar em convulsão. Você pode passar muito mal. Então não é para meter as mãos ali. Tá. Aí eu saí, fui fazer outras coisas. Não é que eu voltei lá depois, o menino estava com a chave de fenda na mão, tinha aberto a tomada, estava botando as mãos lá dentro, disse, mas não dá choque, tio. Dá sim, eu estou em estado de choque. Então, como é que a gente vai botar para alguém que a gente ama, vai colocar uma coisa ao alcance dele que pode oferecer perigo? Você dizer para não mexer ali é a mesma coisa que dizer, mexe, você sabe como são as crianças, vocês já foram crianças. Não põe a mão ali, aonde que a gente vai botar a mão? Ali. Então, vou plantar uma árvore no paraíso e vou dizer, não comam dessa fruta. Aí vai vir a serpente e vai dizer, ó, Deus não quer que tu coma, porque senão tu vai ser muito poderoso. Você vai ser mais poderoso que ele, o tal, qual, ou mais, sei lá. É a mesma coisa que plantar a tentação. Deus não ia plantar a tentação na mente de ninguém. Mas Ele deu liberdade para todos nós fazermos o que quisermos. Ele nos criou totalmente livres. Você pode até fazer errado. Você tem liberdade para isso se quiser. Ele não se opõe. Mas quando o erro aconteceu, ele criou o meio para desfazer o erro. Imediatamente. Que é o perdão. Se você conseguir fazer a reparação, a correção e o perdão, pronto. Então, isso já está resolvido. Basta a gente querer resolver. Tá? Alguém quer falar, ou comentar, ou perguntar? Qual que é a simbologia da serpente no Corão? A serpente, ela tem uma simbologia, é igual também, né? Que é a simbologia da energia sexual. Que é a serpente que vai e sobe, né? E depois, posteriormente, é a energia também que eles chamam a Kundalini, né? Que você usa essa energia para iluminar a mente. Então, que quando chega a esse estado de compreensão, essa energia sobe e vai iluminar a tua mente. Que alguns chamam o processo da Kundalini. Que é uma coisa que não se provoca, que acontece de acordo com a espontaneidade da situação que está conduzindo. Então, a serpente tem essa simbologia, mas ela também significa o domínio sobre a sexualidade. Por isso que você vê lá os faraós, eles têm uma serpente na cabeça, assim, vem a serpente e passa na cabeça. O Buda tem esse mesmo simbolismo da serpente. Krishna também, as imagens hinduístas também têm a serpente que representa o domínio da sexualidade e com a sexualidade representa o domínio das emoções, dos instintos e o retorno ao amor. Então quando vocês verem alguma imagem, ela tem um simbolismo. Você vê que aquela imagem tem uma serpente sobre a cabeça, assim, né? Então tem esse simbolismo, tá? De que a pessoa dominou e essa energia passa, ao invés de representar o perigo, passa a representar a proteção. Então representa, de certa forma, a energia. É o mesmo.
E a maçã também, o mesmo simbolismo, é o fruto da terra. Que a pessoa agora tem que se alimentar do fruto da terra. Porque separou em corpos, que antes eram só mentes. Tanto que eu acho que quando o corpo ficar, não tem mais que alimentar o corpo. Porque só a mente é eterna. O corpo é que fica por aqui mesmo. 4. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar e estás com muito medo em relação ao que fazes. Essa expressão simbólica de comer da árvore do conhecimento é a ideia de que se você comesse da árvore do conhecimento, você ia ser tão poderoso quanto Deus. E não precisava mais permanecer na casa de Deus. Você poderia ter o seu próprio reino. E aí, isso é o simbolismo da ideia de que a gente pode usurpar o poder de Deus, construindo uma própria imagem, que são os corpos, e o nosso próprio reino. Não há quem não esteja aqui querendo construir o seu próprio reino. Minha casa é meu castelo. Eu reino na minha casa. Quando a Raquel não está. Mas é o que todo mundo faz. A gente quer construir, a gente quer o nosso reino, o nosso castelo, o nosso espaço. A gente quer reinar, quer governar. Então, a gente cria mecanismos, porque na verdade o que a gente faz? Quando a gente sai pelo mundo, a gente pensa que se eu criar uma autoimagem, eu vou ser muito poderoso. Nós pensamos que, quando crianças ainda, que eu vou crescer, os pais já ficam perguntando: o que você vai ser quando crescer? Porque o meu filho vai ser poderoso, vai fazer sucesso, vai ser uma pessoa... Todo mundo quer que o seu filho seja uma pessoa de sucesso no mundo, que tenha fama, riqueza e felicidade. Que seja reconhecido, que seja lá uma pessoa conhecida no mundo inteiro, que tenha reconhecimento. Isso é a ideia que todos os pais querem para seus filhos e tentam passar isso para eles. Que eles têm que conquistar o mundo. Então, o filho cria essa imagem.
de que ele pode conquistar o mundo, de que ele é poderoso. E essa ideia, dessa imagem, é a imagem que pode ser percebida, mas não conhecida. Então nós tentamos usurpar, ou temos a ideia equivocada de que podemos usurpar o poder de Deus. Mas isso é uma mentira, porque isso não é possível. Porque quando a gente sai do reino de Deus e come da fruta do conhecimento, aqui conhecimento entre aspas, né? Porque essa é a mentira, que se eu criar uma própria imagem eu vou ser muito poderoso. Na verdade, o que acontece? Nós perdemos o poder que nós temos quando estamos em casa, na casa do Pai. Então, isso é a ideia equivocada de que nós podemos usurpar o poder de Deus. Uma compreensão interessante aqui, que pode ajudar também, é a história do Pinóquio. Veja, o Gepeto tem a imagem praticamente divina, né? Do bom velhinho, todo amoroso, que é carpinteiro, que constrói um boneco de madeira e dá vida àquele boneco. Compartilha a sua mente, estende a sua mente para o boneco. O boneco, ao sentir-se com as capacidades do Gepeto, porque o Gepeto estende a sua mente para ele, passa a tirar a energia mental da mente do Gepeto, tira da mente do Gepeto, por isso mentira, e passa a viver essa mentira de que ele é o criador de si mesmo e de sua própria existência, de sua própria vida, e sai andando sozinho por este mundo. E por onde ele anda, cada vez mais aumenta a mentira, e a cada mentira cresce o nariz. O nariz é o símbolo do ego, em todo mundo, sempre foi. Os romanos quebraram os narizes das estátuas egípcias para demonstrar para os egípcios que aquelas imagens não tinham poder nenhum, que quebravam o ego deles. O ego representava a existência desse mundo. A soberba, o ego, o nariz empinado. Quantas vezes eu ouvi falar no nariz empinado? E o ego, ele tem uma força, não duvidem. Ele cria um poder de atração muito grande. Um dia eu estava andando na rua e passou o governador. Eu fiquei impressionado porque ele andava realmente com uma pose de poder, com o nariz bem levantado, assim, com a cabeça levantada, com o nariz empinado, parece que ele olhava por cima das pessoas. E era engraçado que as pessoas sentiam uma força que tinham que se voltar e olhar para ele. Então as pessoas parecem que tinham uma força de atração. Tão forte era a personalidade. A personalidade é o que torna a pessoa individual. A crença no poder de si mesmo, no poder de sua imagem e de que a pessoa é muito poderosa. Isso cria um campo de atração. Não havia quem não se voltasse para olhar ele passar. Parece que o pescoço olhava sozinho para a figura. Era atraído por aquela imagem. Então, esta imagem do Pinóquio
representa exatamente um aspecto simbólico de como acontece a separação. De como Deus criou o seu Filho e estendeu a sua mente, e de como o Filho, em um momento de loucura, acreditou que ele podia criar a si mesmo. Como é que o Filho pôde, em algum momento, acreditar que ele era criador de si mesmo e não criatura? E essa é a história do Gepeto e do Pinóquio. Quando o criador dessa história criou a história do Gepeto e do Pinóquio, ele não criou isso para criar uma fábula, para fazer criança, historinha para contar para a criança dormir. Como todas as fábulas, elas foram criadas para despertar adultos e não para fazer criança dormir. Embora também funcione, né? A criança, conta uma historinha para eu dormir. A gente vai lá e conta uma historinha. Essa do Pinóquio é boa, né? Mas a intenção é fazer adultos despertarem. Diz que chegou uma pessoa lá no céu, chegou na portaria, lá estava o São Pedro na portaria, que ele é o porteiro do céu. E aí quando chegou, o São Pedro disse, por gentileza, o seu nome, que é para eu verificar a sua ficha. Aí ele disse, não lembro. Mas o senhor não lembra seu nome? Não lembro. Mas quem você é? Eu não lembro. Mas o que você fazia lá na terra? Não lembro. Você não lembra de nada? Eu esqueci, não lembro, não sei. E aí São Pedro ficou lá interrogando ele para ver se ele sabia. Não lembrava de nada. Mas isso nunca aconteceu antes, porque quando a pessoa chega aqui, a sua mente chega clara. Né? Você não lembra de nada. São Pedro não sabia mais o que fazer, conversar com o chefe. Pegou, foi lá e chamou Jesus. Tem um cara aí que não lembra de nada. Mas como é o cara? É um velhinho, cabelinho branco, já meio idoso, mas não sei. A amnésia não curou quando ele subiu para o céu. Ele não lembra de nada. Não sabe de nada, não sabe quem é, não sabe, eu não sei o que fazer, como é que eu vou procurar a ficha dele? Para saber se ele pode entrar no céu. Deixa que eu vou lá e resolvo. Aí Jesus foi lá, então, meu bom velhinho, como está? Então, mas você não lembra de nada, assim, o que você fazia na terra? Não, mas não lembra como foi sua vida? E foi perguntando com suavidade, induzindo, conduzindo. Bom, agora lembrei de uma coisa, eu só lembro de uma coisa. Que eu era carpinteiro e tive um filho que ficou muito famoso. Jesus olhou para ele e disse, não é possível. Papai! E o bom velhinho olhou para Jesus e disse, Pinóquio! É tu! Era o Gepeto. Então, é a historinha do Gepeto, né? Mas vejam como é interessante essa história do Gepeto e do Pinóquio. Como ela traz uma possibilidade de entendermos essa separação também. Né? E o que o Pinóquio faz? Ele acredita que é capaz de usurpar o poder do Gepeto. Por quê? O Pinóquio, ele compartilha a mente do Gepeto. Ele tira a energia da mente do Gepeto. Como disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas da energia que vem do céu. Do alimento que vem do céu. Não só do fruto da terra,
Mas o homem vive principalmente do alimento que vem do céu, que é a mente de Deus, que é compartilhada, que Ele compartilha com a nossa, em uma única mente. Eu e meu pai somos um. Então, o Gepeto e o Pinóquio são um. No entanto, o Pinóquio acredita nessa mentira, que ele tira da mente do Gepeto a sua energia, a sua força, e passa a se acreditar ele como criador de si mesmo. E cada vez ele se afasta mais do Gepeto. E quanto mais se afasta, mais ele vive a mentira e mais cresce o nariz do Pinóquio. Quando eu vi essa historinha, quando eu era criança, me contaram que a historinha do Pinóquio e que cada mentira que ele contava crescia o nariz, que se eu mentisse ia acontecer comigo também. Aí a gente andava com a mão assim, né? A gente mentia, mas não deixava o nariz crescer, ficava segurando. Então vocês vejam como é a ideia equivocada que nós temos de que podemos usurpar o poder de Deus. Na verdade, não podemos. Então nós criamos mecanismos para criar o nosso reino de acordo com o nosso desejo de que as coisas sejam. Mas ainda queremos reconstituir aqui o reino. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Veja, quando estou com Deus, como eu e meu pai somos um, nós somos co-criadores. Quando eu me separo de Deus, eu passo a acreditar na minha imagem e por eu ser capaz de criar uma imagem para mim mesmo ou acreditar que isso é possível, eu deixo de ser co-criador com Deus. Porque eu passo a acreditar nas minhas próprias criações, naquilo que eu crio, e dou esse nome para as minhas criações, para as minhas criaturas, para as minhas crianças. É aquilo que eu criei. A palavra criar, ela é mais adequada para Deus, porque aquilo que é criado é para sempre. Quando eu sou co-criador com Deus, as minhas criações são eternas e para sempre. Quando eu uso a palavra criar a partir de mim mesmo, eu utilizo a mesma palavra em semelhança com o que é co-criar com Deus, para fazer as coisas de acordo comigo mesmo. Então, nesse estado, não somos co-criadores com Deus. Estamos criando em separado. E a palavra criar, nesse caso, não é a mais adequada. Por quê? Porque vocês já ouviram muito dizer que aqui nada se cria. Aqui tudo se transforma. Então, como que eu posso dizer que eu criei essa sala onde nós estamos? Isso aqui não foi criado. Isso aqui é o resultado de transformação da matéria-prima em tijolo, cimento, ferro, que com isto eu vou construir uma estrutura. Mas eu não criei nada disso aqui. Criar é diferente de transformar.
E aqui não tem criação, tem transformação. E tudo que nós temos nesse planeta é matéria-prima à disposição para transformarmos alguma coisa em alguma outra coisa. Não há criatividade nisso. Isso não é criar. Isso é transformar. Então, por isso que eu digo, nós temos que entender o significado das palavras que nós falamos. Para saber o que estamos dizendo, para entender o que estamos ouvindo. Porque isso vocês já ouviram muitas vezes. Aqui nada se cria, tudo se transforma. E aí de repente você vem aqui e diz, olha só a estátua, a imagem que eu criei, aqui o objeto que eu criei. Não criou, transformou. Mas quando você usa a palavra criar para uma coisa que você transformou, você gera uma confusão mental. Porque você sabe o que é criar e você sabe o que é transformar. E você sabe que aqui nada se cria, tudo se transforma. E aí daqui um pouco as pessoas estão com uma confusão mental tão grande que parece milhares de nós na cabeça, que é só fazendo uma novena de ano inteiro para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Porque é tanto nó que haja para desenosar tudo. E parte do princípio que as pessoas não aprendem, parece que não aprendem mais o significado de nada. Parece que tudo está confuso. Então ele diz, o simbolismo da separação pode gerar incontáveis interpretações. Seja lá qual for, ele não diz qual é a certa, porque o simbolismo já é simbólico, é para te ajudar a compreender alguma coisa, mas toda aquela que diz que Deus pode colocar em perigo os seus filhos, ou de alguma forma colocou, essas estão erradas, estão equivocadas. Então você procura uma coerente com o simbolismo. Tá bom. Já estamos tentando procurar uma que seja mais coerente. Mas agora nós não entendemos as palavras, nem o significado das palavras. São simbólicas, são símbolos também. As letras são símbolos, os números são símbolos. Ou um significa uma unidade, o outro significa 8 vezes uma unidade. O A significa um som que nós emitimos. E aprendemos com os sons a formar palavras que posteriormente nós vamos criar símbolos para escrevê-las ou descrevê-las. Mas se nós não entendemos o significado das palavras, a gente fala e não sabe o que está dizendo. A gente ouve e não sabe o que está ouvindo. Aí só gera confusão. E aí nós dizemos coisas que nem nós entendemos. E geramos um monte de conflitos mentais. Por isso a importância de irmos para a escola, aprendermos a linguagem expressa em palavras ou escrita. Por isso nós vamos aprender a matemática para aprender o simbolismo e como usar os números, assim como na linguagem usar as letras, transformar em palavras e as palavras em orações, em textos. Para quê? Para transmitir mensagens, para compartilhar mensagens. Mas se nós não entendemos o que está escrito, não adianta a gente ler a mensagem, tu não vai entender, tu não entende as palavras, não entende os símbolos. Então nós não entendemos o simbolismo do Gênesis também. Por isso nós vamos aprender a história, a geografia, a religião, para termos uma ideia de nossa origem,
Porque a história explica de onde vieram os portugueses e os espanhóis, mas não que chegaram aqui. Que os que chegaram aqui foram portugueses, espanhóis, inicialmente, depois holandeses, mas não explica de onde eles vieram. Não explica a origem. Então a religião tem uma explicação. Mas a explicação não é compreensível para a nossa mente que está presa nas coisas físicas e palpáveis, naquilo que pode ser percebido unicamente. Por isso que se fala na fé. Então tem que ter fé. E a fé como funciona? Tem coisa que não é perceptível, que não é visível, e por isso nós fomos educados para acreditar só na percepção. E a percepção é para perceber os corpos físicos. Aquilo que sai do nível da percepção, nós fomos ensinados a negar. E a religião não pode ser percebida, a fé não é percebida, então a gente nega aquilo que não percebe. Não fomos treinados para ter fé, fomos treinados para ter ciência. A fé, quem nos treina para ter é a religião. Mas ela trabalha com muitos símbolos. A ciência também. Então, por isso que o Gênesis é difícil para a gente compreender. Porque como a gente não alcança, como é que é o céu? Quem sabe como é que é? Ele não sabe. Como é Deus? Não sei. Como é o Espírito Santo? Não sei. Pareço o velhinho que bateu na porta de São Pedro. Não sei. Esqueci. Não lembro. A gente não lembra de nada. Por quê? Porque a gente só lembra das coisas que são perceptíveis, palpáveis, das quais nós podemos ter ciência, consciência. A ciência é quando eu estou ciente de alguma coisa física, e a consciência é quando compartilho a ciência com outras pessoas. Então forma uma consciência. E a ciência precisa de um dos 5 sentidos para tornar ciente. Por isso que ela não trabalha com a ideia da fé. E como Deus é fato, mas não é perceptível, fica difícil para entendermos isso. E como a separação é uma coisa muito difícil de explicar, eu gosto muito dessa história do Pinóquio. Para mim ela parece bem interessante. Como que o Pinóquio criou, o Gepeto criou o seu filho Pinóquio, estendeu a sua mente e ele saiu andando aí, utilizando da mente do Pinóquio e tirando da mente do Pinóquio a energia. Então, pense a respeito disso. Então, quando vocês virem o Pinóquio, lembrem de mim. Vão se lembrar, né? Sim. Teve uma amiga minha que foi para a Itália e disse: Jorge, eu vi o Pinóquio, eu lembrei de você. Aí me trouxe o Pinóquio. Eu disse: ah, que bom que você me trouxe. Tem que olhar para ele todo dia para saber que a mentira cresce no nariz. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém,
Não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar, e estás com muito medo em relação ao que fazes. Por que o Pinóquio não volta para o GP? E cada vez se afasta mais. Está envergonhado. Medo, né? Medo dessa aprontada que fez. Né? E durante o percurso da história dele, ele é seduzido por assaltantes, depois ele é assaltado, né? Ele é sequestrado, vamos dizer assim. Sempre no caminho errado. Ué, mas ele veio para o Brasil? Ixi, ele gerou um monte de filho. É, realmente, porque se dizia que ele anda em más companhias, né? Ele começa a andar em más companhias que levam ele para os maus caminhos. Começa a ser iludido, né? É assim mesmo. Ok, então vamos dizer a meditação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.